Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Vamos aqui para a nossa terceira lição da nossa série de vídeos que estamos falando sobre educação de filhos. E nessa terceira lição, nós vamos falar sobre o seguinte tema: não é TOD. TOD, para quem não sabe, é transtorno opositor desafiador. Não é TOD, é falta de limites. Não é TOD, é falta de limites. O que está acontecendo hoje? Hoje, a falta de limites que os pais estão deixando de dar, para os filhos, isso está fazendo com que os filhos eles fiquem cada vez mais insubordinados, cada vez mais indisciplinados. Eles fazem o que quer. E aí, conforme eles vão crescendo e querendo ter autonomia, os pais querem corrigir os filhos. E quando eles vão corrigir os filhos, esses filhos, eles acabam reagindo com violência, insubordinação. E os pais começam a falar: ué, o que está acontecendo com a criança? Isso não é normal. Ao invés do pai e da mãe cair em si de que o filho é daquela maneira, porque a vida toda não deu limites ao filho, fez tudo o que o filho quis, passou a mão na cabeça o tempo todo da criança, e por isso a criança é daquela maneira, ela começa a achar então que a criança tem algum problema. E aí pega a criança, leva num profissional de saúde, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, que muitas das vezes vai diagnosticar essa criança e vai dizer que ela tem o quê? TOD, transtorno opositor desafiador, ou seja, não é mais falta de educação. Não existe, gente, mais falta de educação. Sempre vai ter um rótulo para justificar a incompetência dos pais. Sempre. E os psicólogos e psiquiatras estão reforçando positivamente essa crueldade e esse absurdo. Tá? Então, a criança nunca teve limites. Gente, e os limites que você dá a um filho são importantíssimos, porque os limites é que vão ensinar valores. Nós não falamos no primeiro vídeo sobre a importância dos valores. Como é que você ensina valores para uma criança? Dando limites. Você não adianta explicar para uma criança de 3, 4 anos por que ela não pode roubar um pirulito do amiguinho. Ela não vai entender. Ela não vai entender sobre virtudes, sobre bem comum, sobre código penal. Ela não vai entender isso aí. E como é que a criança sabe que ela não pode roubar o pirulito? Pelo limite que você dá. Como é que você dá o limite? Olha, você não pode roubar o pirulito do amiguinho. Se você roubar, você vai ficar de castigo. Ele tem que entender na prática que aquilo ali é algo ruim, que vai trazer algum mal, alguma penalidade para ele. E você coloca de castigo o seu filho. Porque se você não penalizar, não der limites, ele vai roubar o pirulito hoje, daqui a pouco vai roubar o dinheiro, daqui a pouco vai roubar o carro. É assim que funciona. É só você não dar limites. Então, os valores de uma criança advêm dos limites. Quanto mais limite você dá para uma criança, mais ela aprende valores. Então, é importante dar limites. E a palavra de Deus, ela vai explicar isso aqui de forma muito clara. Por exemplo, Provérbios capítulo 13, verso 24. O que retém a vara odeia seu filho. Você acha que você ama seu filho porque você passou a mão na cabeça dele a vida toda, Isso não é amor, não. Isso é crueldade. Você está destruindo o seu filho. Quem ama o filho usa a vara. A vara é o que? É a correção. Não, mas não pode bater em filho. Quem disse isso? É por isso que as crianças estão crescendo assim. É por isso que as crianças estão crescendo sem limites, todas insubordinadas, indisciplinadas, sem respeitar os pais, batendo no professor em sala de aula, porque não pode encostar na criança. Eu não estou dizendo que você vai machucar o seu filho, mas tem a correção da vara, ela é fundamental. Ah, mas a psicologia hoje diz, esquece isso, meu irmão. Segue a palavra de Deus. O problema é que tem muito crente, muito cristão, que dá mais ouvido à psicologia do que a palavra de Deus, e aí acontece isso aí. Então, o que retém a vara odeia seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Disciplina cedo, desde criancinha. Desde 2 anos de idade, meu filho é disciplinado. Ele sabe, eu falo uma vez só, não falo 2 vezes, não. Eu falo uma vez, e é o suficiente. Outra, Provérbios 29, 15. A vara e a repreensão dão sabedoria. Ensina os valores, a disciplina ensina valores, Mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Criança entregue a si mesma, sem limite. O pai deixa a criança fazer o que quer.
né? Faz toda a vontade das crianças. Isso não é sabedoria, isso é a vergonha. Quando crescer vai ser a vergonha do pai, a vergonha da mãe. Dado as drogas, dado a violência, dado a prostituição, tudo de ruim, porque não aprendeu valores, não foi disciplinado. Provérbios 19:18. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Ou seja, pode pegar firme, não mata ele não, mas pode pegar firme. A penalidade tem que ser proporcional à desobediência, ao grau de desobediência. É proporcional, senão não vai funcionar. Entendeu? Então, se você falou para não fazer, ele fez, você tem que dar o castigo proporcional para ele aprender. Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Afastará a criança da estultícia, da loucura, da insensatez, da inconsequência. É a disciplina que faz isso. Então, essas crianças que hoje estão sendo diagnosticadas com TOD, a maioria delas, não estou falando que toda criança que tem TOD é assim, gente, pelo amor de Deus. Mas a maioria das crianças, e eu só estou falando que eu estou constatando, eu atendo pessoas, eu converso com pessoas, eu vejo. A maioria delas não tem transtorno nenhum. O que ela tem é falta de educação mesmo, porque os pais não deram limites para os filhos. Então fica aqui uma mensagem para você, papai, para você, mamãe, que é cristão. Porque se você não é cristão, você não vai seguir o que a palavra de Deus diz. Você vai continuar passando a mão na cabeça do seu filho, fazendo as vontades dele, achando que o cinteiro, que a vara, que a punição é cruel, que você tem que ser amiguinho do seu filho, que você tem que dar autonomia para ele. Eu já vi papai e mamãe batendo na porta do filho, de criança, perguntando se pode entrar. Meu filho, o que você quer comer? Eu quero tal coisa. E aí, não, vamos para o restaurante tal. Todo mundo tem que se privar da tua vontade para fazer a vontade da criança. Você está destruindo o seu filho. Você está criando um monstro que não vai respeitar a sociedade, não vai respeitar o próximo, não vai respeitar os pais, não vai respeitar o professor. Então, um delinquente é o que você está criando fazendo isso. Então, a criança tem que ter limite desde o início. E dar limite significa punir quando necessário. E é assim que ela vai aprender os bons valores que vão norteá-la para uma vida de paz, de sucesso, de sabedoria. Então, você que é papai, você que é mamãe, que é cristão, aprenda com a palavra de Deus. Porque ela tem tudo que você precisa para educar o seu filho. Você não precisa nem levar o seu filho ao psicólogo. Não sou contra o psicólogo, não estou falando que eu sou contra. O que eu estou dizendo é que você que é cristão, que é papai e mamãe, você tem um remédio, uma ferramenta, uma instrumentalidade que é 1000 vezes melhor do que qualquer conceito de psicoterapia, de psicologia, qualquer linha de psicoterapia, que é a palavra de Deus, que é poder de Deus, para a transformação de todo aquele que nele crê, inclusive do seu filho. Então, deixa um pouquinho de lado o que o mundo diz, como você tem que criar o seu filho, e começa a olhar para a palavra de Deus e seguir o que a palavra de Deus diz, porque com certeza você vai ter sucesso na educação do seu filho vai crescer uma pessoa, um indivíduo saudável, sábio, feliz, alegre, com paz. Essa é a dica que eu tenho para você nesse terceiro vídeo. Vamos para o quarto. Te aguardo lá.